Boa tarde, turma. Nós estamos aqui na nossa aula de hoje para relembrar alguns conteúdos do primeiro bimestre, certo? Vejam bem, no primeiro bimestre nós estudamos a respeito dos nutrientes, né? E o processo de nutrição. Estudamos coisas a respeito do sistema digestório e como é que a digestão dos alimentos ela é realizada. No entanto, eu quero agora passar uma aula para vocês que vocês vão fazer em casa, certo? Depois dessa aula aqui, vocês vão fazer em casa. Então, vejam bem. Temos aqui a embalagem de vários tipos de alimentos. Foram consumidos aqui na minha casa durante um determinado período e eu fui guardando as embalagens. Então, aqui nós temos a embalagem de arroz. Eu não estou fazendo a propaganda das marcas não, tá, gente? Mas aqui é a embalagem de arroz, de goma de tapioca, de biscoito, de cuscuz, de açúcar, de pipoca e aqui temos de yakisoba. Então, o que é que nós vamos analisar aqui? Nós estudamos na parte de nutrientes a respeito de carboidratos, proteínas, lipídios, sais minerais e vitaminas. E onde é que todos esses nutrientes eles estão? Eles estão nos alimentos. E o que é que nós estamos consumindo quando nós vamos ao supermercado? Nós olhamos qual é o teor nutricional. Tem um micronutriente, por exemplo, que ele é o sódio, certo? Que ele é um mineral. Esse sódio, gente, se ele tiver em grande quantidade em determinados alimentos, eles podem causar diversos problemas ao organismo, principalmente ao sistema cardiovascular, causando problema de hipertensão, ou seja, pressão arterial alta, e dentre outros problemas. Se os alimentos tiverem muitos lipídios, uma quantidade com teor muito grande de lipídio, pode causar também diversos distúrbios, inclusive processo de obesidade mórbida. Se os alimentos também tiverem uma grande quantidade de carboidrato e que a gente consuma carboidrato de maneira muito exagerada, podemos ter muitos problemas, porque esse carboidrato na nossa corrente sanguínea vai se transformar em glicose. Essa glicose é um açúcar e esse açúcar vai se acumular, podendo causar o que nós chamamos de processos de diabetes. Assim como também esses carboidratos, quando eles se convertem no nosso organismo em açúcar, eles podem também se acumular na forma de lipídios. Então, por isso que nós devemos prestar atenção ao que estamos consumindo e à quantidade do que estamos consumindo. Dessa forma, os alimentos, certo? Eles têm que trazer por obrigatoriedade uma tabela nutricional. A maioria dos alimentos traz uma tabela nutricional no verso do alimento, certo? Então, aqui nesse arroz, por exemplo, nós temos a tabela nutricional dele aqui, ó, que diz assim, ó, informação nutricional. Nesse caso, diz assim, porção de 60 gramas, ou seja, 1/3 de uma xícara de arroz. Vai conter o quê? De valor energético, 157 calorias, carboidrato, 30 gramas, proteína, 12 gramas, gorduras totais, 1,5 gramas e fibra alimentar, 7,6 gramas. Fibras fazem muito bem à saúde. E sódio, diz que ele é zero em sódio. Então, muitas vezes, o que é que nós fazemos na preparação dos alimentos? Pegamos lá o sal de cozinha e colocamos em grande quantidade nos alimentos. Isso não é bom. Por quê? Porque isso vai prejudicar, provavelmente, o sistema cardiovascular no futuro. O que é que nós podemos ver aqui na tabela do arroz? Qual é o nutriente que ele tem em maior quantidade? É o carboidrato, certo? Com 30 gramas. Nós vamos aqui para o cuscuz. No cuscuz tem também a sua tabela nutricional. Carboidrato. Quanto é que tem de carboidrato aqui no cuscuz? No carboidrato, mais ou menos uma xícara de chá de cuscuz vai ter cerca de 60 gramas de carboidrato. Vai ter 3,5 de proteínas, porque as proteínas, como eu falei na aula, né, em uma das nossas aulas, as proteínas também estão presentes nas leguminosas, não é só nas carnes, ok? Então, nós vamos ver que ele tem 0,8 de gorduras totais e 2,8 de fibras alimentares. Então, qual é o carro-chefe do cuscuz?
o carro-chefe do cuscuz em termos de nutrientes, o que ele tem em maior quantidade são também os carboidratos. Vamos vir aqui para essa bolacha aqui, uma bolachinha 3 de maio, que é uma bolacha doce. De carboidratos, olha, uma porção, né, com 15 biscoitinhos, vai ter 25 gramas de carboidratos. Esse aqui tem proteínas também, 2,4. Tem gorduras ao totais, 1,6. E olha em sódio, gente, em sal. Já é um produto mais processado, né? Tem 68 miligramas de sódio, certo? Já a quantidade considerável. Vamos vir aqui na pipoca. Gente, quando a gente pega alimentos como, por exemplo, o biscoito, a bolacha creme, a bolacha recheada, tem uma quantidade de sódio e de carboidrato altíssima. Logo, e de gorduras também, gorduras que não são boas para o organismo. Logo, esses produtos, eles são muito prejudiciais ao organismo. Olha aqui a pipoca, tem o valor nutricional dela. Essa pipoca aqui está dizendo que não tem sódio, certo? Por quê? Porque ela é uma pipoca doce, certo? Mas ela tem 23 gramas de carboidratos. Mas aquelas pipocas salgadas, elas vão ter um teor de sódio muito alto. E agora, quem gosta de comer miojo? Miojo é um grande vilão da saúde. Por quê? Porque tem um grande teor de carboidrato e um grande teor de sódio também. Nesse miojo aqui, ó, que é do tipo yakisoba de potinho, mas se for aquele de saquinho, também é praticamente o mesmo teor de sódio, ou seja, de sal. Gente, ele tem 1.136 miligramas de sódio, ou seja, uma quantidade enorme. Se gostarem de comer miojo, esse tipo de coisa, que não façam ingestão disso todo dia. Escolham uma vez no mês para comer. E se não gostarem, é melhor que nem incluam na dieta, certo? Aqui nós vamos ter 44 gramas de carboidratos, né? Também é rico em carboidratos. E por aí segue, certo? Então, qual é a atividade de casa que vocês vão fazer? Vocês vão no armário de vocês, certo? Ou em algum produto que já foi consumido, ou num pipos, numa pipoca, numa bolacha recheada, num refrigerante, qualquer que seja, vocês vão pegar esse rótulozinho aqui nutricional, certo? E vocês vão pegar a maior quantidade de alimentos possíveis e vocês vão fazer uma tabela como essa no caderninho de vocês, dizendo a quantidade, vocês vão colocar qual foi o produto que vocês escolheram, um arroz, uma bolacha, um refrigerante, um pipos, um yakisoba, qualquer uma dessas coisas, certo? Um miojo. E vocês vão construir uma tabelazinha dessa no caderno de vocês. E vocês vão colocar a quantidade, o valor nutricional que tem nessa tabelinha, do jeito que tiver no rótulo do alimento. E depois você vai responder a duas perguntas. Qual é o nutriente que tem maior quantidade nesse alimento? E segunda pergunta, qual é o nutriente que tem menor quantidade nesse alimento? Façam a atividade, tirem uma foto no caderno e enviem para mim. Fiquem atentos a um link que eu vou enviar agora, que é para a gente ter uma conversa através do Google Meet, logo após essa aula. Um abraço e até lá!